Turma, hoje na aula de língua portuguesa nós vamos continuar as atividades no livro, tá? No livro didático, respondendo as questões, continuando a responder as questões sobre o poema de ontem, tá? Que nós vimos sobre a história da cigarra e da formiga. Então, vamos lá na página 24, questão 6. A cigarra tinha prazer no que fazia. Pinte no poema a palavra que indica o sentimento da formiga em relação ao que faz e é contrário ao da cigarra, ou seja, se a cigarra, né, tinha prazer no que fazia, ou seja, ela cantava por prazer, porque aquilo a fazia bem, a satisfazia, né? Então ela se sentia bem cantando. Mas as formigas estavam lá trabalhando, dando duro, né? Estavam trabalhando duro. Então, qual vocês acham que é o sentimento da formiga em relação ao prazer que a cigarra sentia, né? Era de sofrimento. Então, vocês vão procurar lá no poema uma palavra que indica esse sentimento de sofrimento da formiga, ok? E vão pintar lá da cor que vocês quiserem. Número 7. Releia um trecho do diálogo entre a cigarra e a formiga. O que farás no inverno? Guarda a guitarra e hiberno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Letra A. Em sua opinião, qual das personagens queria prevenir-se para o futuro? A cigarra ou a formiga estava se prevenindo para o inverno? Qual das duas estava se prevenindo para esse futuro, né? Letra B. Releia o verso destacado e converse sobre o que ele significa. Depois escreva uma ou mais frases que expliquem esse verso. Então, o verso destacado é: viver é um salto no escuro. Ou seja, a gente vive, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque a gente não tem como prever o futuro, certo? Então, viver é um salto no escuro, a cigarra falou. E aí vocês vão conversar em casa sobre esse significado e vão pensar em uma ou mais frases para explicar esse verso, tá? No mínimo uma frase, mas se quiser pode colocar mais de uma também. Questão 8. Nas fábulas, geralmente a moral tem intenção de ensinar alguma coisa. Neste poema, o poeta fez diferente. Leia. A moral dessa historinha? Faça a sua, eu faço a minha. Letra A. O que esses dois versos podem significar? Converse e veja se consegue chegar a uma conclusão. Se quiserem, escreva no caderno as conclusões a que chegaram. Então, aqui eu vou conversar com vocês, né? Então, por exemplo, a moral dessa historinha? Faça a sua, faça a minha. Ou seja, o autor quis dizer que a pessoa que lê este poema precisa chegar a uma conclusão sozinho, né? Precisa tirar um ensinamento. Será que se eu passar, no caso da cigarra, né? Será que se eu passar o verão todo cantando e dançando, eu vou conseguir me alimentar no inverno quando eu não puder cantar? Será que eu vou conseguir me sustentar do meu canto? Né? Lembrando que aí é um poema que retrata uma cigarra, né? Que é uma personagem fictícia, né? Nós não estamos falando da vida real, né? Que a gente sabe que tem profissionais que são formados em música e tiram o sustento dessa profissão, né? Mas no caso do poema, não, né? A cigarra só estava ali cantando por prazer, não era por trabalho, certo? Então ela estava se prevenindo para o futuro? Não estava, né? Ela não sabia o que ia acontecer, mas também não quis se prevenir. Então, qual que é a moral também que vocês tiram disso? Né? Conversem aí na casa de vocês, o que vocês acham. Cada pessoa pode ter uma visão diferente, mas a gente tem que pensar nessa perspectiva, né? Será que se eu não fizer tudo certinho, tudo que eu tenho que fazer e ficar postergando, ou seja, ficar deixando para lá, quando eu precisar ou quando eu for cobrado por isso, eu vou dar conta? Não vou conseguir, né?
Agora a letra B. Qual moral vocês dariam para essa fábula? Então, aqui nessa questão, eu quero que vocês escrevam aí para mim, tá? Pode escrever pequenininho aí no livro mesmo, ou se quiserem escrever no caderno, tá? Escrevam uma moral para essa fábula. Qual moral vocês tiraram dessa história e qual moral vocês acham que serviria para essa história, tá? E questão 9. Agora expliquem. Por que o autor teria usado a expressão a fábula revisitada abaixo do título do poema? Crie uma resposta. Então, ó, fábula revisitada, por quê? É a mesma fábula, não é a mesma história lá daquela fábula em prosa que nós vimos? É a mesma história, só que contada de uma forma diferente. Então, como ele usou a mesma história em uma versão diferente, ele usou a expressão a fábula revisitada, tá? Então, aqui vocês vão explicar com as palavras de vocês o que isso significa, ok? Daqui a pouco já mando o vídeo da próxima página, tá?